Minha mãe tinha muitas crenças bizarras sobre o mundo, mas a que mais me marcou foi a crença de que nossos sonhos aconteciam em universos alternativos. Ela pensou que éramos transportados para diferentes universos para viver nossos sonhos e retornamos aos nossos corpos físicos ao acordar. Por si só, isso parece uma ideia legal, ou talvez até boba, mas junto com o fato de que minha mãe acabou ficando com medo de sonhar. Quando éramos crianças, minha mãe nos dizia para tomar cuidado da próxima vez, sempre que contávamos a ela os eventos de nossos sonhos. Lembro-me de minha irmã, Anne, uma vez contando a ela sobre um sonho que ela teve em que estava pilotando uma nave espacial através de uma galáxia que brilha no escuro, ao que minha mãe respondeu: "Se você tiver esse sonho de novo, você nunca deve sair da nave." Ela então fez Anne jurar que nunca sairia da nave em seus sonhos. Naquela época, isso era apenas uma promessa boba da qual eu ri, que Anne concordou, enquanto parecia animada por estar fazendo um juramento de mindinho com nossa mãe. À medida que envelhecemos e ficamos menos propensos a ficar assustados com suas teorias, porém, ela começou a nos informar sobre mais regras que tínhamos que seguir durante o sonho. Ela nos dizia para nunca falar com as pessoas em nossos sonhos se não pudéssemos ver seus rostos. Ela disse que não importava a aparência deles, o que sentíamos ou o que eles nos contavam, era imperativo que nunca falássemos com eles ou respondêssemos às suas perguntas. Quando ela nos contou isso, Anne e eu olhamos uma para a outra, erguendo as sobrancelhas para sinalizar que ambas achávamos que ela estava sendo dramática, mas prometemos a ela que nunca falaríamos com pessoas sem rosto em nossos sonhos. Ela então nos corrigiu e disse que não eram apenas pessoas sem rosto, mas qualquer um cujo rosto não pudéssemos ver, e corrigimos nossa promessa, e ela parecia satisfeita. Alguns meses depois dessa palestra, tive um sonho. Não me lembro muito dos detalhes do sonho. Minha mãe diria que essa é a forma de nosso cérebro nos proteger, mas me lembro de ter visto um homem alto usando um chapéu que projetava uma sombra escura em seu rosto, escondendo completamente seu rosto de mim. Lembro-me claramente de vê-lo pela primeira vez no fundo de uma multidão em meu sonho, e lembro-me de ter ficado cada vez mais consciente do fato de que estava sonhando. Lembro-me dele ficando cada vez mais perto de mim, até que finalmente estava a alguns metros de distância. Ele me pegou em um momento do meu sonho, e que eu estava sozinho, e foi quando ele falou comigo. Ele simplesmente disse: "Eu sei de onde você é." Lembro-me de olhar para ele, embora me sentisse desconfortável, também senti que o conhecia de alguma forma. Eu estava prestes a pedir esclarecimentos a ele quando me lembrei dos avisos de minha mãe, então me afastei dele. Ele não tentou me impedir e não disse mais nada. Não contei isso para minha mãe porque ela iria surtar, e eu não queria ouvir um discurso de 20 minutos sobre todas as regras que eu tinha que manter em mente enquanto estava sonhando. Eu vi o homem algumas outras vezes. Às vezes ele aparecia em sonhos estranhos e às vezes ele aparecia em pesadelos. Ele sempre falava comigo e eu sempre o ignorava. Acho que, embora eu gostaria de sentar aqui e dizer que minha mãe era louca, no fundo eu realmente acredito em tudo que ela disse. Minha mãe morreu há cerca de 2 meses, mas manteve suas crenças sobre os sonhos por toda a vida. Em seu leito de morte, ela fez Anne e eu recitarmos todas as suas regras de sonho, e prometer a ela uma última vez que a seguiríamos. Claro que sim, porque ela estava literalmente prestes a morrer, e porque acho que acreditamos nela. Nas poucas semanas antes de morrer, ela estava pirando, dizendo que eles estavam ficando mais conscientes. Ela havia dito isso antes ao longo dos anos, pois tinha essa crença constante de que as pessoas nas outras realidades que visitávamos em nossos sonhos estavam se tornando conscientes do fato de que éramos apenas viajantes lá e que éramos vulneráveis desde nossos corpos físicos estavam em outro lugar. Eu nunca realmente a pressionei sobre os detalhes de suas crenças, mas pelo que percebi, as pessoas nessas outras realidades não estavam cientes do fato de que só aparecíamos em suas realidades em nossos sonhos. E se eles de repente percebessem isso, poderia ser perigoso para nós, embora, novamente,
Eu nunca pedi a ela para explicar os tipos de perigo que poderíamos enfrentar. Depois que ela morreu, Anne e eu passamos alguns dias limpando a casa dela. Ela a havia deixado para nós, mas nenhum de nós queria morar lá porque tínhamos carreiras em outras cidades próximas, então decidimos alugá-la para outro membro da família. Enquanto limpava o escritório de minha mãe, encontrei uma estante cheia de diários que ela usava para anotar seus sonhos. Cada entrada era datada e parecia que ela não havia perdido um único dia nos últimos 10 anos. Algumas das entradas continham vários parágrafos detalhando tudo o que aconteceu em seus sonhos, enquanto outras simplesmente afirmavam nenhum sonho esta noite. Decidi que ia ficar com todos, porque me sentia culpada por jogá-los fora. Enquanto os colocava em uma caixa, decidi pegar o diário mais recente e folhear os últimos dias de sua vida. Nessas entradas, sua caligrafia era mais confusa. Suas palavras foram pressionadas juntas em espaços entre algumas delas. Ela havia escrito palavras aleatórias incorretamente, ou usado abreviações estranhas, como se estivesse com pressa para anotar as coisas. Mas todos eles tinham algo em comum. Todas as frases das últimas 3 semanas de sua vida terminaram com as mesmas palavras. Eles estão se tornando conscientes. Eles estão olhando. Em cada uma de suas frases, ela descreveu a percepção de pessoas em seus sonhos que estavam apenas olhando para ela. Ela alegou que isso era prova de que eles estavam se tornando conscientes. Em uma de suas entradas, ela comentou que acidentalmente chamou a atenção para uma velha que estava olhando para ela no sonho e passou um tempo fugindo dela. Segundo ela, quando acordou naquele dia, já passava bem do meio-dia. Ela escreveu que estava com medo de sonhar novamente e queria encontrar uma maneira de parar os sonhos. Ela nunca escreveu nenhuma das maneiras pelas quais tentou parar os sonhos, mas elas claramente não funcionaram, pois a próxima entrada foi mais do mesmo. Ela alegou que havia mais pessoas que anotavam e que toda vez que ela sonhava, ainda mais pessoas a olhavam. Ela disse que temia por sua vida e alegou que sabia que morreria em breve, que não poderia mais se esconder deles. Ela disse que havia muitos deles e que era tarde demais para impedir. Os médicos disseram que minha mãe morreu de causas naturais. Ela era apenas velha, eles alegaram. Eles disseram que ela estava em constante estado de estresse e que tudo se tornou demais na idade dela e ela morreu. Mas não estou contando isso apenas para falar sobre minha mãe. Estou escrevendo isso porque acredito que ela estava certa. Acredito que essas outras pessoas, onde quer que estejam, chegaram até ela. Digo isso porque a estou percebendo agora, e minha irmã também. Nas últimas noites, sempre que sonho, percebo cada vez mais pessoas em meus sonhos, mas elas não estão participando deles. Eles não são personagens de fundo ou pessoas na multidão. São pessoas que nunca vi antes, que não reconheço e sinto seus olhares fixos em mim. Temo que minha mãe tenha descoberto alguma coisa, e não acho que seja algo que a estivesse afetando. Acho que está se espalhando, e acho que estou em perigo. Você não precisa acreditar em mim, mas quero sugerir que fique atento. Da próxima vez que sonhar, tente prestar atenção. Pense no último sonho que você teve. Você notou alguém te olhando?